Olá, amigos da TV Justiça, hora de conferir os destaques da semana entre os julgamentos do plenário do Supremo Tribunal Federal, aqui na TV Justiça. É o Plenárias que está começando. Em destaque as sessões dos dias 31 de agosto e 1º de setembro de 2016. Karina, uma semana que foi atípica, podemos dizer, porque tivemos paralelamente aos julgamentos no plenário do Supremo Tribunal Federal, o julgamento do impeachment no plenário do Senado Federal, presidido pelo ministro Ricardo Lewandowski. Vamos ver a finalização desse julgamento ainda na sessão de hoje. E na quarta e na quinta-feira, respectivamente, dias 31 de agosto e 1º de setembro, o início, principalmente, de julgamentos importantes que têm repercussão em toda a sociedade e que também vamos ver no programa de hoje. Julgamentos bastante relevantes e temas muito interessantes e que alcançam várias pessoas no Brasil. Na quarta-feira, 3 grandes temas foram discutidos. A competência da Justiça Federal ficou definido, que é a competência da Justiça Federal para o processamento e julgamento das ações em que a OAB estiver figurando em qualquer um dos polos. O resultado final, a conclusão de um julgamento de uma ação direta de inconstitucionalidade que questionava a constitucionalidade de uma expressão prevista em um determinado artigo do Estatuto da Criança e do Adolescente, que de uma certa forma obrigava as emissoras de rádio e de TV a seguir uma classificação indicativa feita pelo Ministério da Justiça, pelo governo federal, e essa obrigatoriedade acabou ficando decidido pelo plenário, por maioria que se formou, que que haveria uma censura ali e que, portanto, essa obrigatoriedade seria inconstitucional. A conclusão desse julgamento foi de extrema importância, já que era um julgamento que vinha sendo pautado e com pedidos de vista sucessivo já há algum tempo. Resolvida, portanto, a questão do artigo 254 do Estatuto da Criança e do Adolescente, que a gente vai comentar. E ainda na quarta-feira, interrompido por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli, mas já com bastante votos apresentados, a questão da diferença de tratamento entre o companheiro e o cônjuge em caso de falecimento e quando houver bens para serem partilhados. Então, há uma diferenciação trazida pelo Código Civil acerca da sucessão dos bens do falecido e varia da condição, da relação entre as pessoas. Se são companheiros e convivem em união estável, o Código Civil dá um tratamento para a herança, nesse caso, dos bens em caso de sucessão. E um tratamento muito mais benéfico se for casado efetivamente. Então, se forem cônjuges, a forma da sucessão ela é muito mais benéfica. E é justamente essa diferenciação de tratamento que se discute a inconstitucionalidade, né, desse tratamento diferenciado no artigo 1790 do Código Civil. Então, na quarta-feira, nós tivemos uma discussão acerca do artigo 254 do Estatuto da Criança e do Adolescente, o artigo 1790 do Código Civil, e na quinta-feira, a discussão girava em torno do artigo 283 do Código de Processo Penal, que acaba, de uma certa forma, reproduzindo o que diz a Constituição sobre o princípio da inocência. E pela terceira vez, o plenário do Supremo Tribunal Federal deve se manifestar, mas agora em sede de ação declaratória de constitucionalidade, agora em sede de controle de constitucionalidade, concentrado em que a decisão do Supremo, a partir desse julgamento, deverá ser vinculante e nenhum outro juiz do Brasil inteiro poderá decidir de forma contrária em razão dessa decisão. O julgamento não foi encerrado, apenas o ministro relator proferiu o seu voto, várias sustentações orais foram feitas, mas a sessão foi interrompida um pouquinho antes do horário normal, mas há uma promessa de que esse julgamento seja retomado na semana que vem, acerca dessa possibilidade ou não, dessa interpretação mais recente que foi dada pelo Supremo acerca do princípio da inocência e a execução provisória da pena daquele condenado que teve a sua condenação confirmada na segunda instância. Então, esse foi o tema que acabou tomando toda a sessão da quinta-feira e, como eu disse, ainda há muita discussão no plenário, justamente porque trata-se de uma medida cautelar em ação declaratória de constitucionalidade que tem uma eficácia vinculante e que pode confirmar essa jurisprudência de fevereiro ou, de uma certa forma, modificar o entendimento da Corte. Mas é um tema bastante polêmico e que volta ao Supremo pela terceira vez.
Vamos começar com a sessão plenária da quarta-feira. Um dos temas, portanto, o plenário do Supremo Tribunal Federal iniciou o julgamento do recurso extraordinário 878.694, em que se discute a legitimidade do tratamento diferenciado dado a cônjuge e a companheiro, situações consideradas diferentes, pelo artigo 1790 do Código Civil para fins de sucessão. Os ministros começaram a analisar o recurso de uma mulher que viveu em união estável por 9 anos. Após a morte do companheiro, ela teve direito a 1/3 dos bens que ajudou a adquirir durante a união estável. Se fosse casada, ela teria herdado todos os bens, já que o falecido não deixou filhos, netos, nem pais ou avós. E é exatamente esse o ponto que está sendo debatido pelos ministros. O Instituto dos Advogados Brasileiros ressaltou que mais de 1/3 dos casais no país vivem em união estável e que o Código Civil de 2002 retrocedeu ao tratar de forma diferenciada os cônjuges e companheiros. Essa conclusão de que assim o é porque quis o legislador viola a unidade do ordenamento e a sua estrutura hierárquica. Não podemos nos esquecer que o Código Civil é um projeto de 1975. Quando ele foi concebido exclusivamente numa visão unitária da família. O ministro Luiz Roberto Barroso concordou com esse argumento. Para ele, não se pode tratar de forma desigual companheiros em união estável e cônjuges no casamento. Se esta mulher tivesse o mesmo regime do casamento, ela herdaria tudo. Como ela não tinha o mesmo regime do casamento, ela herdou apenas 1/3 dos bens adquiridos onerosamente durante a união estável. Tudo o mais ficou para os irmãos do falecido. Portanto, penso que o Código Civil de 2002 instituiu uma hierarquização entre as modalidades de família, para dizer que a família oriunda do casamento tem um peso diferente da família oriunda da união estável. E penso, com todas as vênias de quem entenda diferentemente, que esta é uma desequiparação que é incompatível com a Constituição. A Constituição, presidente, no artigo 226, estabelece o seguinte: a família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Todas as famílias, e não uma família devendo ser mais protegida do que a outra. Portanto, acho que esta desequiparação hierárquica que o Código Civil faz é incompatível com o dever de proteção igualitária à família instituída pelo Código Civil. Surge aí a questão, que não é pouco importante, presidente, de entender o sentido e o alcance do parágrafo 3º do artigo 226, que tem a seguinte dicção: para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Como Vossa Excelência bem sabe, há autores que sustentam que esta cláusula final do parágrafo 3º, que prevê que se deva facilitar a conversão da união estável em casamento, tenha significado uma maior valorização por parte do constituinte do casamento em detrimento da união estável. Eu penso, presidente, que esta não é a leitura mais adequada, porque, como disse, ela hierarquiza onde os outros princípios constitucionais não autorizam esta hierarquização. A esse propósito, o ministro Luiz Fux, em voto também na ADPF 132, interpretou da forma que me parece adequada esse dispositivo do Código da Constituição, ao dizer, Sua Excelência, existe razoável consenso na ideia de que não há hierarquia entre entidades familiares. Portanto, entre o casamento e a união estável heterossexual, não existe, em princípio, distinção ontológica. O tratamento legal distinto se dá apenas em virtude da solenidade
de que o ato jurídico do casamento se reveste, da qual decorre a segurança jurídica absoluta para as relações dele resultantes, patrimoniais e extrapatrimoniais. E é isso mesmo, eu estou de pleno acordo com esta interpretação. A ministra Carmen Lúcia lembrou que as mulheres vão ser as maiores beneficiadas desse entendimento. De toda sorte, e de uma maneira extremamente breve, e fazendo coro a todas as observações que foram feitas com base nos fundamentos da Constituição, também eu considero incompatível o que posto e interpretado até aqui no artigo 1790 do Código Civil, com o que está estabelecido principalmente em termos de vetores fundamentais da Constituição de 1988, razão pela qual também eu dou provimento para declarar inconstitucional o artigo 1790, fazendo com que se aplique, nestes casos, o disposto no artigo 1829 do Código Civil, com a modulação tal como foi proposto. Os ministros Edson Fachin, Teoriza Vasque, Rosa Weber, Luiz Fux e Celso de Mello também acompanharam o relator. A qualificação da união estável como entidade familiar para efeitos sucessórios também representa o reconhecimento de que essas outras conjugalidades distintas da união matrimonial e por repousarem a sua existência nos vínculos de solidariedade, de amor e de projetos de vida em comum, hão de merecer o integral amparo do Estado, a particular proteção desta Suprema Corte, que lhes devem, Estado e esta Suprema Corte, dispensar, notadamente em termos de direitos hereditários, o mesmo tratamento atribuído às uniões matrimoniais. O julgamento foi suspenso por um pedido de vista do ministro Dias Toffoli. Mas eu não posso aqui, a partir de uma redação mal feita desta lei, imaginar que o legislador ordinário não pode fazer um distinguish em relação à ordem de sucessão. Porque ele pode fazê-lo entre os parentes, ascendentes, descendentes, colaterais, consanguíneos, afins, e também entre cônjuges. O legislador é que estabelece a ordem da sucessão. Então, senhora presidente, eu tenho muita dificuldade em acompanhar o voto do eminente relator, mas também gostaria, diante da densidade dos votos proferidos, de refletir melhor sobre o tema, e penso que é um tema que merece uma reflexão profunda, porque atingirá relações familiares de toda a nação brasileira, e como destacou o relator, há divergências entre aplicações de tribunais de justiça em todo o país, e também de juízes em varas de sucessões, ou em varas únicas, conforme o tamanho da comarca, que me levam, então, a pedir vista para uma melhor reflexão sobre o tema. Bom, esse foi um dos julgamentos da sessão plenária da quarta-feira, que foi interrompido pelo pedido de vista do ministro Dias Toffoli, mas também um outro julgamento importante, como você já adiantou, Karina, que é exatamente o que envolve o Estatuto da Criança e do Adolescente. Exatamente. O Estatuto da Criança e do Adolescente, nesse artigo 254, ele previa uma sanção para a emissora de rádio ou de TV que descumprisse aquela classificação indicativa, como eu disse, que é indicada pelo próprio governo federal, e diz que também, se não houver a indicação dessa classificação durante a sua programação, pode sofrer uma sanção pecuniária e, em caso de reincidência, pode ter a suspensão da sua programação por até 2 dias. Dá para imaginar o tamanho do prejuízo que isso pode acontecer numa grande emissora de rádio ou de TV, Cadu? Então, os ministros acabaram entendendo que apenas na primeira parte, quando falava que é preciso que haja a obrigatoriedade de se verificar essa classificação indicativa feita pelo governo federal, essa obrigatoriedade seria inconstitucional justamente porque poderia significar uma censura. E assim vem o voto do ministro Dias Toffoli, proferido já há algum tempo. E acabou formando uma maioria em volta desse voto dele, que acabou se mostrando vencedor para julgar procedente essa ação e julgar inconstitucional essa expressão. Mas não afasta a sanção
se porventura a emissora deixar de colocar a classificação da faixa etária que não se recomende aquele determinado programa. E durante a sessão, inclusive, foi discutido se não seria interessante no próprio resultado do julgamento se estabelecer que, ao longo do programa, a emissora deva colocar por várias vezes essa classificação indicativa, vamos dizer assim, uma faixa etária que não se recomende, ser colocada ao longo da programação daquele filme que está passando, por exemplo, que eu me recordo, o ministro Euri Zavascki até disse, se eu começo a assistir o programa, eu vejo qual é a classificação indicativa, mas se eu pego ele no meio, eu já não sei mais e essa informação não me vem, não é dada pela própria emissora. Mas esse resultado acabou não sendo confirmado e acabou apenas declarando a inconstitucionalidade da expressão contida no 254 para afastar qualquer tipo de sanção que deixe de observar a classificação feita pelo governo federal, mas que a classificação durante a programação, né, da recomendação das idades para aquele programa, tem que ser cumprida e, caso não seja cumprida, pode sim sofrer as sanções do artigo 254 do Estatuto da Criança e do Adolescente. Destaques da sessão plenária desta quarta-feira, dia 31 de agosto de 2016. No próximo bloco, vamos ver os destaques da sessão do dia 1º de setembro. E ainda nessa edição, você vai ver a finalização do julgamento do impeachment que aconteceu no Senado Federal sob a presidência do ministro Ricardo Lewandowski. Daqui a pouquinho. Estamos de volta com o Plenárias, desta vez com os destaques da sessão plenária da quinta-feira, dia 1º de setembro de 2016. Cerca de 6 meses depois de autorizar a prisão de condenados em segunda instância, o Supremo Tribunal Federal volta a discutir o tema. 2 medidas cautelares foram propostas para pedir à Corte que imponha restrições para a aplicação dessas prisões, já que a decisão vem sendo aplicada de formas diferentes e à luz do que determina o Código de Processo Penal. As ações com pedido de medidas cautelares relatadas pelo ministro Marco Aurélio pedem a confirmação da constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal, que trata da presunção de inocência, prevista também na Constituição Federal. O sistema jurídico brasileiro não permite a execução provisória da pena antes do trânsito em julgado, a não ser por via de emenda constitucional. As ações pedem a suspensão das prisões determinadas em segunda instância e a libertação de quem foi encarcerado desde fevereiro deste ano por conta da decisão da Suprema Corte. O relator, ministro Marco Aurélio, citou a superlotação do sistema carcerário brasileiro e, ao conceder a liminar, determinou que a prisão apenas pode ocorrer após o trânsito em julgado. O princípio da não culpabilidade é garantia vinculada pela lei maior ao trânsito em julgado, de modo que a constitucionalidade do artigo 283 do Código de Processo Penal não comporta questionamentos. O preceito consiste em reprodução de cláusula pétrea, cujo núcleo essencial nem mesmo o poder constituinte derivado está autorizado a restringir. Essa determinação constitucional não surge desprovida de fundamento. Coloca-se a preclusão maior como marco seguro para a severa limitação da liberdade ante a possibilidade de reversão ou atenuação da condenação nas instâncias superiores. O problema adquire envergadura maior quando considerada a superlotação dos presídios, destacada pelo Pleno ao apreciar a liminar pleiteada na arguição de descumprimento do preceito fundamental 347 de minha relatoria, acórdão publicado no Diário da Justiça Eletrônico em 19 de fevereiro de 2016. Naquela oportunidade, constatou-se o exorbitante número de cidadãos recolhidos provisoriamente, a salientar a malversação do Instituto da Custódia Cautelar e, consequentemente, a inobservância do princípio da não culpabilidade. Inverte-se a ordem natural para prender e depois investigar.
conduz-se o processo criminal em automatismo incompatível com a seriedade do direito de ir e vir dos cidadãos. Uma das ações foi apresentada pelo Partido Ecológico Nacional e apoiada por dezenas de amigos da Corte, entre eles as Defensorias Públicas de São Paulo e do Rio de Janeiro. A outra ação foi proposta pelo Conselho Federal da OAB. As autoras afirmam que a decisão recente do STF provocou uma controvérsia judicial de âmbito nacional, já que tem sido interpretada de formas diferentes por vários juízes. O Procurador-Geral da República, Rodrigo Janot, afirmou que o habeas corpus seria um instrumento adequado para questionar as prisões em segunda instância e que o artigo do Código de Processo Penal é sim constitucional, mas deve ser interpretado de maneira mais abrangente. O artigo 283 do Código de Processo Penal, ele é absolutamente constitucional. Só que ele deve ser interpretado em conjunto com o artigo 637 do Código de Processo Penal e o então parágrafo 2º do artigo 27 da Lei 8.038, agora incorporado ao novo Código de Processo Civil. Pois é, o julgamento não terminou ainda, ele continua posteriormente e pode-se prever que teremos muita polêmica, porque o tema em si é polêmico. O tema é polêmico e devemos lembrar que o ministro Marco Aurélio, quando houve o julgamento desse mesmo assunto, em fevereiro deste ano, de 2016, ele ficou vencido na corte, no plenário. Então, ao conceder a medida cautelar e determinar que nenhuma prisão seja mais decretada e aqueles que estão presos em razão da decisão do Supremo deveriam ser soltos para continuar respondendo o processo em liberdade até o trânsito em julgado da sentença condenatória, é uma visão do ministro Marco Aurélio que ficou vencido. Não é o entendimento que se formou do plenário em fevereiro. Então, acredito que pode-se confirmar essa decisão do ministro Marco Aurélio, pode-se confirmar também a decisão de fevereiro, já que o julgamento não terminou, como você mesmo disse. Então, devemos aguardar a expectativa, como eu disse no início do programa, de que esse tema, esse assunto, essas medidas cautelares em ações declaratórias de constitucionalidade, que terão efeito vinculante caso sejam deferidas, elas devem retornar ao plenário do Supremo Tribunal Federal na próxima semana, diante dessa relevância do tema. Mas devemos aguardar o retorno do julgamento e a sua conclusão para tirarmos qualquer ponto final dessa história. Por enquanto, ainda não há motivos para a OAB comemorar, nem mesmo o Partido Ecológico Nacional, que são os dois autores dessas duas ADCs em que são pedidas as medidas cautelares. E terminou esta semana o julgamento do impeachment de Dilma Rousseff. Nesta fase, no Senado Federal, os trabalhos foram presididos pelo ministro Ricardo Lewandowski, presidente do Supremo Tribunal Federal, como determina a Constituição. Vamos rever na reportagem de Lana Canepa como foram os momentos finais do julgamento. 31 de agosto de 2016, 1h35 da tarde. O voto sim aprova a condenação, ou seja, a perda do cargo da senhora presidente da República. Aqueles que votam não, votam pela absolvição e consequente arquivamento da denúncia contra a senhora presidente da República. Por 61 votos a favor e 20 contra, o Senado Federal aprovou o afastamento definitivo da presidente Dilma Rousseff por crime de responsabilidade. Em seguida, foi aberta uma outra votação para decidir em separado sobre a perda dos direitos políticos da presidente afastada por 8 anos. A solicitação para separar as votações havia sido feita em requerimento apresentado pelos aliados de Dilma Rousseff, submetido ao debate dos senadores e encaminhado conforme o regimento interno e a lei do impeachment. Por 42 votos sim, 36 não e 3 abstenções, o Senado Federal decidiu que Dilma Vana Rousseff não fica inabilitada para exercer cargo público. O Senado Federal entendeu que a senhora presidente da República, Dilma Vana Rousseff, cometeu os crimes de responsabilidade consistentes em contratar operações de crédito com instituição financeira controlada pela União, editar decretos de crédito suplementar sem autorização do Congresso Nacional por 61 votos, havendo sido registrados 20 votos contrários e nenhuma abstenção, ficando assim acusada
condenada à perda do cargo de presidente da República Federativa do Brasil. Em votação subsequente, o Senado Federal decidiu afastar a pena de inabilitação para o exercício de cargo público, em virtude de não se ter obtido nesta votação 2/3 dos votos constitucionalmente previstos. Em seguida, o presidente da sessão oficializou o ato com a leitura de uma resolução do Senado Federal. É julgada procedente a denúncia por crimes de responsabilidade previstos nos artigos 85, inciso 6 e artigo 167, inciso 5 da Constituição Federal. Artigo 10, incisos 4, 6 e 7 e artigo 11, itens 2 e 3 da Lei 1079, de 10 de abril de 1950. Artigo 2º, em consequência do disposto no artigo anterior, é imposta a senhora Dilma Vana Rousseff, nos termos do artigo 52, parágrafo único da Constituição Federal, a sanção de perda do cargo de presidente da República, sem prejuízo das demais sanções judiciais cabíveis, nos termos da sentença lavrada nos autos da denúncia número 1 de 2016, que passa a fazer parte desta resolução. Antes de concluir os trabalhos como presidente do processo de impeachment, assinou a sentença com a decisão do Senado Federal. Estes foram os destaques da semana e já temos encontro marcado na próxima semana, Karina. Na próxima semana, ao vivo, no Direto do Plenário e no final de semana com plenárias. Obrigado pela companhia e continue conosco na TV Justiça.